Ok, olá, bem-vindos a mais uma playlist que trata de bem-estar e saúde animal. E hoje não, na verdade a gente já está há um tempo realizando um tratamento no Zeus, um tratamento alternativo. O Zeus, quem acompanhou a nossa história já viu o acidente que ele teve. Ele na verdade é um cachorro muito esportivo e ele resolveu testar as habilidades dele, na verdade, infelizmente, numa virada de ano. Agora, foi nessa virada de ano agora, e ele acabou se jogando de uma altura de uns 4 metros e ele rompeu os ligamentos do joelho, coisa que só cara de esporte tem, ele teve, tá? E ele teve a sorte de romper os dois, ligamento cruzado, os dois joelhos, e a gente passou por uma cirurgia em um dos joelhos, e agora ele está nesse processo porque ele não confiava mais em apoiar a pata. Exato. Ele inclusive voltou, agora ficou 20 dias no veterinário porque teve algumas complicações na placa, enfim, mas agora já está tudo mais controlado. Vocês fizeram o atendimento dele lá de fisioterapia, isso mesmo, assim como a medicina humana. A veterinária evoluiu e hoje criam-se especialidades. Aliás, essa moça aqui, a equipe delas, né, a equipe dela, ela é da Serenos Vet, e a Gisele é especialista nessa área, é isso? Você é veterinária? Exatamente. Em primeiro lugar, eu sou veterinária clínica, fiz pós de clínica e cirurgia, e comecei a perceber assim que era um mercado que estava um pouco defasado ainda, né? A gente não tinha tanto profissional na área, principalmente no atendimento domiciliar. Então eu fui atrás, comecei a fazer alguns cursos. E aí meu primeiro curso foi de pós-graduação em acupuntura, medicina chinesa. E depois eu fiz um curso de especialização em fisioterapia. Mas é tudo humano? Veterinário. Hoje em dia a gente já tem tudo veterinário. De uns 10 anos pra cá já tem bastante curso veterinário mesmo. E a gente faz a especialização pensando em cães, gatos, grandes animais, até, dependendo de como for, até cavalo a gente consegue reabilitar hoje. Lógico que as técnicas são um pouquinho diferentes, mas a gente consegue reabilitar um cavalo também com esse curso que a gente faz. E aí a gente começou a perceber que esse mercado do atendimento domiciliar fazia bastante diferença, porque que nem o Zeus, ele é um animal de porte grande, ficar transportando ele muitas vezes acaba sendo incômodo. Então a gente vai até a casa do tutor e faz todo esse atendimento domiciliar. Nessa época, porque essa matéria, bom, ela está indo agora em abril, a gente está gravando ela no último dia de março, em pleno Covid, não pode falar o nome do negócio porque senão desmonetiza, mas em pleno Covid, então o atendimento domiciliar nunca fez mais sentido. E eu acho que, inclusive, isso vai mudar muito a relação na nossa sociedade. Eu acho que muita coisa depois desse Covid vai mudar. Certamente, tenho dúvida. E uma das coisas que a gente vai começar a cada vez mais adquirir são serviços que são prestados dentro da sua residência, que não tenha todo esse deslocamento, esse transtorno de deslocamento, que muitas vezes até impede do cara dar continuidade num tipo de tratamento, sem né? Porque o cara fala, puta, hoje não dá pra eu levar. E não dá, isso tem que ter uma regularidade. E contratempos acontecem, né? Então, assim, o fato de a gente ir até a casa do tutor, que nem o Zé já tá acostumado, já é o nosso 7º contato com ele. Então, assim, ele já está acostumado com a gente. Chega, faz festa, brinca, então, assim, ele tá no ambiente dele. Então, não é um estresse pra ele estar no ambiente dele. Então, isso faz toda a diferença. Até mesmo na desenvoltura do animal no processo da reabilitação. Isso, sem dúvidas. E pensando até, no caso dele é fisioterapia, mas um paciente que faz acupuntura, a gente não quer gerar o estresse, a gente quer gerar todos os benefícios, né? Então, o fato de estar no ambiente dele, isso sem dúvidas é essencial para o sucesso do tratamento prognóstico dele, né? Eu vou querer entender um pouco mais do que você faz além da fisioterapia, né? Que vocês têm uma série de tratamentos alternativos e eu queria fazer um testemunho, porque eu sou um cara muito cético. Eu sou um cara muito biólogo, entendeu? Evolucionista e assim, eu comecei esse tratamento esperando ver o que ia acontecer. Tanto é que ela falou, 7ª vez que ela veio aqui já tratar aqui, inclusive na clínica veterinária, onde ele estava hospedado uns dias por conta de melhorar uma questão de uma inflamação, de uma infecção que ele teve. Mas é impressionante a diferença do que vocês vão... O Zeus que vocês vão conhecer agora, do que o Zeus que saiu daquele trauma, daquela cirurgia, que é traumática, querendo ou não, serra um pedaço do osso, junta com uma placa aqui, ali, não sei o quê.
Dá uma olhada como era o Zeus, como foi o Zeus a primeira vez que eles, no pós-operatório, o primeiro contato que eles tiveram no pós-operatório. Bom, era aquele Zeus. Eu vou só dar uma... Eu tô proibido de... Não é pelo Covid, não. Eu tô proibido porque, assim, olha o Zeus como tá tranquilo. O Zeus não é assim quando eu tô perto dele. Vocês sabem como o Zeus é comigo. É uma explosão, ele pula, ele brinca, porque ele realmente tem uma identificação muito grande comigo. Então, eu tô proibido de levar todo esse entusiasmo para perto dele, apesar de estar muito feliz. Mas a gente pode colocar o Zeus em pé, porque a gente, como vocês viram, ele não apoiava a pata, não apoiava. Hoje a gente vai entender como é que funciona essa técnica da fisioterapia. Na prática, o que elas fazem, o que ele tem atravessado, quais foram as técnicas utilizadas para que aquele Zeus pudesse se tornar esse Zeus aqui. Aliás, puta, parabéns, muito obrigado. Obrigada, mesmo, cara. Puta, muito obrigada. Eu imagino que em outros tempos a gente deixaria aquele cachorro pendurado, Sim, com aquela patinha e a qualidade de vida ia pro beleléu. Sem dúvidas. Né? E hoje a gente tem ferramentas. Com certeza. E essas ferramentas vêm até você. Vamos lá, vamos... Bom, eu vou observar só, é o que eu vou fazer, porque eu não tenho nada para fazer aí. A fisioterapia, ela tem algumas etapas, né? Então a gente inicia a terapia dele utilizando alguns aparelhos, né? E primeiramente o atendimento ele acaba sendo fixo, então a gente fica sentadinho fazendo todo o atendimento. As doutoras já iniciaram com uma massagem para fazer liberação miofacial, então é uma liberação de tensões musculares que o animalzinho pode ter na coluna, tá? Então elas já iniciaram com a aplicação dessa liberação miofacial. E aí a gente vai iniciar agora os procedimentos com os aparelhos, tá? Bom, então, pessoal, enquanto a gente estava conversando, as doutoras já estavam fazendo uma massagem de liberação miofacial para deixar ele até um pouco mais tranquilo, com menos sensibilidade dolorosa. Nossa primeira etapa da reabilitação, a gente sempre inicia realizando um alongamento do membro que ele fez o procedimento cirúrgico. Então, esse alongamento, a gente sempre vai mobilizar a pata. O que significa isso? A gente segura a patinha e vai trabalhando articulação por articulação. Eu não posso simplesmente pegar a pata dele e alongar dessa forma. Lembrando que ele fez um procedimento cirúrgico, que o Dr. Alex realizou uma fratura, né? Então, assim, para poder fazer a correção do ligamento. Então, se a gente pega de maneira errada, a gente pode causar dor e não conforto para o paciente. Então, esse alongamento, como que é? A gente vai fazendo mobilização, articulação por articulação. Então, primeiro, a gente segura bem aqui no início da coxinha dele e vai alongando até aonde ele permite. Então, pode perceber que a hora que a gente puxa, ele já retoma a pata para o lugar. E a gente vai no limite dele. Isso a gente pode fazer até 12 movimentos em cada articulação. Aí com o joelho a mesma coisa. Aqui é a região que a gente mais tem que tomar cuidado, porque é onde foi feito, né, o procedimento cirúrgico. Você não tem, você só faz na que foi que fez não, faz a nas gente duas. Trabalha as duas. Principalmente porque, como ele rompeu o ligamento do outro joelho, então a gente, além de fazer o alongamento em si, é mais na pata que foi operada, porque o outro ligamento está rompido, então ele pode sentir uma sensibilidade. Mas os aparelhos a gente também faz no outro membro. É possível fazer com um cachorro, por exemplo, o Zeus é um doce. E com um animal que é mais arredio, o tutor tem que estar presente, ou vocês mesmos fazem sem... Normalmente, assim, tem animal que ele é mais arredio com a presença do tutor, e aí a gente muitas vezes acaba atendendo o animal sozinho, sem o tutor por perto. Isso vale também para o animal quando é muito agitado, né? E normalmente, quando o animal é muito agressivo, a gente acaba utilizando focinheira até por uma segurança da equipe, porque um animal, quando ele é bonzinho, por mais que ele sinta dor, ele pode te dar uma olhada. E às vezes ele pode te morder porque ele está com dor, né? Agora, um animal que ele é muito agressivo, a gente já tratou de um paciente que tinha que usar tanto colar elisabetano quanto focinheira, porque ele não permitia, e operou o ligamento. E a gente conseguiu reabilitar numa boa. Com a presença das duas tutoras,
muito petisco, utilizando aromaterapia à base de lavanda para tentar deixar ele um pouco mais calmo, aplicação de reiki, então assim, tudo para tentar fazer com que o animal fique um pouco mais calmo e a gente consiga fazer o procedimento, né? É lógico que, por exemplo, alongamento em bola suíça, que é a bola de pilates, animal quando é muito agressivo, a gente não consegue colocar ele em cima da bola, mas a gente tenta fazer algumas técnicas de alongamento para promover o bem-estar e aquilo que a gente quer daquele exercício para aquele animal. O que eu ia te perguntar é o seguinte, existe um tempo mínimo, máximo, para um tipo de lesão como essa? Um prognóstico dizer, olha, vai ter que fazer, sei lá, 20 sessões. Você já sabe, pela tua experiência, mais ou menos quantas sessões serão necessárias? Ou é alguma coisa que depende de cada indivíduo? Ou uma combinação dos dois, não sei. A gente tem uma média, né? Mais ou menos assim, um animal como o Zeus, que é um animal forte, que não teve tanta perda muscular, normalmente de 8 a 12 sessões, ele tem um resultado bem satisfatório. Quando a gente pega pacientes, e assim, cada caso é um caso, porque a doutora Ellen já atendeu gato que fez uma cirurgia de quadril e reabilitou com 8 sessões. Então assim, um gatinho fraquinho, pequenininho e que quase não tinha músculo. E conseguiu reabilitar em 8 sessões. Mas é uma média, tá, Richard? Então é de 8 a 12, tem paciente que precisa de 16 sessões e tudo normalmente depende de como tá a evolução de cada paciente, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos, uma sessão como essa demora 1 hora, vamos ficar 1 hora agora acompanhando, então a gente vai picar esse conteúdo, porque o que me interessa mostrar a vocês são todas as técnicas utilizadas, o equipamento que eles estão usando, então elas vão continuar o tratamento, só que a gente vai picando esse conteúdo para que vocês possam ver tudo que vai ser feito para essa reabilitação. Certo? Combinado, fechou. Vai explicando cada uma das coisas, Pode tá bom? deixar. Bom, então a gente vai iniciar, agora depois das massagens, do alongamento, nós vamos iniciar a aplicação do laser infravermelho. Tá? Isso, garotão. Muito bem. Então o laser, ele é esse equipamento aqui. Ele tem tanto saída infravermelha quanto a saída vermelha. A gente vai utilizar nele o infravermelho, que é uma potência um pouco mais profunda, tá? No momento que a gente aplica, a gente realiza, de acordo com a patologia, a gente escolhe os pontos que vão ser utilizados. E aí, o animalzinho, na hora que a gente está aplicando, ele não sente absolutamente nada. Ele só vai sentir o alívio da dor. Ele tira em 30 a 40% a dor na hora da aplicação. Então, a gente realiza no joelho dele, né, nos pontinhos. E também a gente trabalha na coluna, porque como eu falei pra vocês, como ele operou essa pata, ele joga o peso pros membros torácicos, então pro ombro. Então, consequentemente, a gente também tem que trabalhar coluna e ombros, tá? Então a gente vai escolhendo os pontinhos e também vai aplicando. Depois que a gente faz o uso do laser, a gente passa para o uso do TENS, que é esse aparelhinho aqui. Então a gente utiliza o gel, porque ele fica um meio de condução, né, para ele conseguir sentir o choquinho. Então a gente coloca aqui na plaquinha. E eles adoram lamber isso, porque o gel, como é de água, eles gostam de lamber. E aí a gente posiciona no joelhinho dele. A partir do momento que a gente liga o aparelho, o TENS ele tem a função de relaxar a musculatura e também tirar a dor. Então a gente utiliza bastante enquanto o animal sente dor. Depois que a dor já está controlada, a gente pode utilizar a outra função desse aparelho, que é a função do FES, que é uma função de contração muscular. Então a contração muscular, a gente só posiciona, né, porque o posicionamento é diferente. A gente faz o posicionamento e a hora que a gente liga o aparelho, a gente consegue até enxergar a contração do músculo. Função do FES é fazer com que este músculo acorde. Então, opa, tem que acordar porque agora tem que trabalhar. E fazer exatamente a função como se fosse de uma musculação, tá? Trabalho do músculo para ele ficar forte, para melhorar o tônus, tá? Normalmente essa contração é um tempo um pouco mais rápido do que é o TENS. O TENS, o animalzinho fica com o aparelho uns 20 minutinhos mais ou menos. O FES varia muito de animal para animal, o quanto de músculo ele tem, a gente calcula o tempo que ele fica com essa contração. E a gente sempre faz o FES antes de iniciar o exercício, que é para onde a gente vai agora, tá?
Bom, pessoal, então, depois desses aparelhinhos que a gente fez, a gente vai fazer exercício. A gente vai trabalhar com ele, o que a gente chama de cinesioterapia, que é a terapia do movimento. Então, toda a reabilitação, se a gente não coloca o animal para fazer o trabalho do músculo, colocar ele para se exercitar, não adianta só a gente colocar ele em aparelho para cicatrizar. Eu preciso colocar esse músculo para trabalhar também, tá? Então, a gente vai utilizar exercício de obstáculo, a gente vai colocar ele na bola suíça, que é uma bola do Pilates, tá? Que a gente usa bastante também para fazer descarga de peso e para ativar o músculo que a gente trabalhou agora com a contração muscular do fez, tá? Bom, então esse primeiro exercício que a gente vai fazer com ele é de obstáculo. Então ele vai passando, lógico que tem que ganhar um petisco, né, para fazer o exercício. Vamos, Zeus. E aí a gente normalmente coloca na guia exatamente para ele fazer o exercício certinho. Zeus? Vamos lá, Zeus. Agora é hora de fazer Pilates Dog. Bom, então agora o que a gente vai fazer é um movimento. A bola suíça, ela apoia toda a barriguinha do animal. Então ela pode ser útil tanto para fazer o alongamento, quanto para fazer descarga de peso, que seria o quê? A gente joga ele para frente e para trás. Pode reparar que ele vem e apoia o joelhinho dele aqui no chão. Esse movimento que ele já tá fazendo de querer sair fora, é porque ele tá ficando bom, tá? Porque antes ele ficava quietinho na bola, agora até ele quer brincar com a bola. E aí eu tô trabalhando o outro joelho também, que ainda não foi operado. E aí a gente pode fazer, a gente deixa todos os membros suspensos e vai fazendo massagem. E o último aparelho que a gente utiliza, que a gente coloca no Zeus, é o campo magnético, que é esse aparelhinho aqui. O campo magnético, a gente tem a bobina, né? Então tem um polo positivo e um polo negativo. A gente realiza o posicionamento de onde a gente quer trabalhar. Então, como eu falei pra vocês, a gente trabalha o membro que foi operado e a coluninha dele porque ele tá jogando peso pra frente. E a partir do momento que a gente posiciona a bobina, forma um campo magnético em volta. A gente não consegue enxergar isso, mas a gente sabe que ele está presente até pelos benefícios. E pensando no quadro do Zeus, por que a gente está usando o campo magnético? Lembra que o procedimento que o Dr. Alex fez teve que fazer uma fraturinha na pata dele? Então ele ajuda principalmente na consolidação do osso da pata dele, tá? Tanto que uma pessoa que está gestante, uma cadela que está gestante, a gente não pode utilizar esse aparelho, porque senão a gente pode consolidar o osso do bebezinho que está na barriga, para vocês terem ideia do quanto que é o potencial de ação desse aparelho, tá? E ele também ajuda na repolarização e polarização dos íons do corpo dele. Então é como se a gente fizesse um restart das células dele e falasse, olha, precisa ficar desse jeito. O que é positivo tem que estar positivo, o que é negativo tem que estar negativo, tá? Então, de uma maneira geral, ele vai ajudar na cicatrização, tá bom? Ele causa um pouquinho, aumenta um pouquinho a temperatura por essa movimentação celular lá dentro, ele aumenta um pouquinho a temperatura na hora que a gente está aplicando. Mas o Zeus normalmente dorme, ele fica em torno de uns 20 a 30 minutos com o campo magnético e como mexe um pouquinho com a pressão sanguínea, ele acaba até relaxando e dorme. Por isso que é o último aparelho que a gente faz. Depois que a gente termina isso aqui, às vezes é só uma massagenzinha e aí ele tá liberado, tá bom? Sem palavras, olha o cara, que sensacional, que bom. Né, a gente sabe que ele vai ganhar, que tá ganhando qualidade de vida, porque o cachorro não fala, né? A gente não sabe, oi, tá doendo, precisa ir no médico, precisa resolver isso. Então a gente, enfim, hoje a gente tá com satisfação vendo que ele tá já apoiando, não sei quantas sessões ainda vão ser necessárias para... Eu acho que mais umas 4, umas a gente 4. dá alta para ele. Isso. Na verdade você tem um problema aqui, porque ele vai fazer a cirurgia na outra. Vai, então provavelmente... E a gente já tá preparando a outra, né? Então provavelmente quando eu der alta para ele, o Alex vai operar outra pata e a gente ainda vai se ver mais uns 3 meses. Mas ele vai passar pelo mesmo ritual. Não, aquilo você disse, estou preparando algo que possa ser feito antes mesmo da cirurgia, que... A gente consegue controlar toda a inflamação que dá por conta... Porque o ligamento, ele faz com que o joelho tenha uma estabilidade. Então, a falta dessa estabilidade, ele joga o peso pra frente, então a gente já cuida da coluna. A gente tá fazendo com que o joelho dele não fique inflamado, até para facilitar na hora da cirurgia, né? Entendi. Se a gente consegue controlar bem essa inflamação,
Tem animalzinho que fica muito bem, mas isso não substitui o procedimento cirúrgico. Não é porque ele está bem e não está mancando da outra pata que o fato de a gente estar reabilitando ele não precise operar. Ele vai precisar da cirurgia e a gente vai reabilitar para ele ficar zero Mas bala. ele vai entrar melhor nessa cirurgia, Sem é isso que você dúvida, quer sem dizer, dúvida. né? E às vezes até assim, no pós-operatório dele, ao invés de 12 sessões, a gente passa para 8. Às vezes com 8 a gente já consegue deixar ele zero. Que bom, hein, cara, que nós encontramos essa turma, bichão. Agora, pô. É outro cachorro, né? Agora, né? Eu sei. Bom, um tratamento, por exemplo, como esse, Sim. qual que seria um valor do tratamento como O esse? pessoal vai gastar entre R$2.000 e R$3.000 entre consulta e sessões, basicamente. Não é um custo alto. Para ter a comodidade dentro de casa, Sim. não é um... E a maioria dos tutores, quando a gente está ao longo do tratamento, fala exatamente isso. Só de eu não ter que tirar o meu animal de casa, vale a pena todo o esforço e todo o investimento, né? Tá aí, fica a dica. Eu sou testemunha, ok? Tá aí a descrição das meninas embaixo, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse momento, dê o joia, porque compartilhe. Essa é uma informação que a gente gostaria que muita gente tivesse acesso, até porque se trata de bem-estar animal, e às vezes tem um cara que não sabe que isso seja possível, o cachorro dele tá sofrendo, né? E tem solução, beleza? Tamo junto.